Sejam bem-vindos ao Túnel de Vento, conduzido por este menino cujo nome não interessa. Porquê? Porque sou eu. Se fosse outra pessoa qualquer, mais baixa, mais gorda, mais à esquerda, mais à direita, toda centrada no layout, repetíamo-lo, refirmo ao nome, até à náusea, como se fôssemos um papagaio endiabrado e embriagado com uma nova expressão. Roberto Gamito, Roberto Gamito, Roberto Gamito. E apareceria o dono do papagaio e dizia: não digas isso é feio, as pessoas não gostam. O papagaio diria Roberto Gamito nas condições mais insuspeitas. Luís Montenegro, que faz várias caretas, às tantas o gajo foi parido nos bastidores dos Malucos do Riso. O gajo está sempre a fazer caretas e caretas. Vi e continuo a ver, para meu desgosto, nos thumbnails do WatchTM. Eu acho que fala-se de referências na comédia e fala-se pouco das referências do Sr. PTM. Ele já disse algumas das quais se meteram por caminhos. Os caminhos... Não, estes são os caminhos da justiça e ele desembaraçou-se. Nós desembaraçamos. Eu gosto muito do Leonardo da Vinci, eu gosto muito deste e daquele, mas se eu descubro que o Leonardo da Vinci é do Benfica, aí tiro o livro da cozinha para a sala. Eu sou intransigente a nível destas situações. Não me quero estar associado ao Leonardo da Vinci se ele for da facção contrária. Ora, o que é que sucede? A nível de caretas há uma ligação absurda na medida em que há um parentesco. Reparem, o Montenegro não é de agora, que o gajo já pertencia à corte do Pedro Passos Coelho, e eu recordo desde aí que ele fazia aquelas carinhas. O gajo só sabe reagir com carinhas e boquinhas. É boquinhas. Não sei se é uma fábrica possante de molde a alavancar a economia portuguesa. Se aproveitássemos, o Montenegro está subaproveitado a nível de memes. O gajo, de cada reação que faz, é um meme. Se ajuda Portugal, se o gajo tem conhecimento do país, este retângulo, para ele é quadrado, para ele é um círculo, ele não sabe geometria, ele só sabe a dimensão, a área, o volume do bolso do rico, que ele governa para meia dúzia, e assim é muito mais fácil. Do ponto de vista do delegado de turma, que o gajo está a governar para uma turma de 28 fora os 5 que vão desistir logo à segunda semana, ou como eu vi uma moça que estava no 12º, na primeira semana desistiu logo metade. E é assim, um gajo é para desistir logo no início, porque um gajo aproveita, é fanfarra na primeira semana, depois dá-se conta, bom, estudei até o 12º, mas está visto. Completar o 12º exames e para a universidade, não tenho dinheiro para pagar a universidade. Mudo o sotaque para norte-americano, endivido-me até ao final da vida para pagar um curso que não me dá oportunidades de trabalho, não me dá futuro. Este curso não me oferece uma chave no final do mesmo, chave para abrir a porta do sucesso. Não há portas. A porta, que antes era uma porta, foi barrada, puseram tijolos como naquelas casas abandonadas, que é para não entrar drogado. O futuro é uma casa à qual foram forradas as portas e as janelas de tijolo, e agora não há forma de entrar na casa do futuro, porque o futuro nos vê como drogados. A não ser as 50 e tal casas do Sr. Montenegro. O Sr. Montenegro já o aproximaram ao Trump e etc. Ganda Montenegro, ganda Trump, inspirações nem que toca ao merchandising mais extremista. Mas vamos lá detalhar, estamos em tempos pouco minuciosos, a minúcia demora tempo e o tempo é que é empréstimos ou é dinheiro, uma coisa ou outra, do ponto de vista do banqueiro, do ponto de vista de quem está acima, que multiplica o dinheiro, ele fornica no meio do dinheiro, ele é um tio Patinhas que se atira para cima das moedas e começa a inseminá-las, está aí esperma aí em cima das moedas, e aquilo triplica e depois faz toques, conceitos em inglês, e pensam que são muito especiais, uma talk. O que é que ele está a dizer? Está a dizer um lugar comum, um commonplace.
Se eu traduzisse esta conversa, isto monólogo selvajado em inglês, estava a valorizá-lo, mas assim eu falo numa língua bárbara, uma língua que não é monetizável, não é vista lá fora, a não ser que esteja encasulado com o papel celofane do paroquial, do provinciano, aquilo que o turista quer ver, mas depois nós não temos orgulho naquilo que somos, então invernizamos e às tantas é só Botox na província. Botox na província, somos uma espécie de Disneyland vinda da Temo. Portugal é uma espécie de Portugal dos pequeninos. Portugal dos pequeninos atualmente é a coisa mais genuína que nós temos em Portugal. Mas voltando ao Montenegro, que é um gajo do caralho, a vários níveis, a nível mesmo de conversa. Vamos ao Chega, vamos ao Montenegro, vamos a essa malta toda, sobretudo a direita, que agora está toda encorpada, e começar a criminalizar a esquerda. Vamos. O humanismo é muito bom, mas é para os livros, e os livros estão empoeirados na biblioteca, sítio ao qual não recorremos, pois o conhecimento faz mal. No verão vão para esses acampamentos de hippies de nova geração, estão todos queimados dos cornos, eles já não querem saber nada. A realidade para eles é uma lenda, é uma lenda. Eles vivem numa bolha tão forrada a alérias que não conseguem ver o mundo, não conseguem. E às vezes, não sei se para apanhar ar, para roubar oxigênio aos pobres, contactam com pubertanas e fazem aquele teatrinho. Nós estamos todos a performar, mas depois há performance e performance. E o Sr. Montenegro está, ou melhor, em tempos idos, que é aqueles tempos que estão lá para trás, o gajo levava logo uma sova, um cachaço, meu amigo. Não é assim em qualquer contexto, e não é assim, sobretudo, se fores primeiro-ministro. Tu ouves e calas-te, e vamos lá ver uma coisa. O Montenegro rapinou um truque ao Ventura nos últimos tempos, que se está a alastrar como uma peste vocabular. E não havendo argumento, e não havendo jeito para dizer seja o que for, regurgitam, vem à tona da língua a palavra democracia. Não, a democracia é isto, respeitinho pela democracia, respeitinho pela não sei o quê. Deixa a democracia quietinha, pá. A democracia tornou-se uma vibe. A democracia é a vibe no idioma da direita. Cuidado com a democracia, isto não é democracia. Às tantas é uma recaustagem daquele sketch do Herman. Eu é que sei o que é democracia. Eu é que sei. Por isso, amochas, que isto é uma democracia. Por isso, amochas, assim não dá para falar. Sua popular. Tu estás a dizer as verdades essas que são, por natureza, inconvenientes, contradizem os meus números. Eu estou a catapultar números que amanhã serão desmentidos, mas eu depois digo, o que é que isso importa? Eu sei o mito, eu sei a lenda, eu sei a obra, não é? E não sei se consigo separar a obra do artista, mas eu vivi à margem de toda essa instituição de Moedas. Eu, por exemplo, nem sabia como é que era a voz do Moedas, e vocês não foram capazes de me contar. Eu recebo-vos em casa, eu recebo pessoal que me quer vender coisas e eu digo sempre que não há dinheiro para nada. Nós estamos num país onde o futuro ficou preso na alfândega. Enquanto o futuro não vier, e suspeito que o Dom Sebastião ainda há de aparecer primeiro que o futuro, não há nada a fazer. E vocês não me aparecem em casa, não me mandem uma SMS. Pode ser uma legenda de uma dick pic. Eu não sou criterioso. Roberto, repara bem na voz do Moedas. Ninguém me foi capaz de dizer isso. Toda a gente criticou, toda a gente... E depois há a facção contrária, por mais estapafúrdia que seja o discurso desse figurante democrático, conseguem sempre ver coisas boas. E ainda que vocês não se deem conta, às vezes são muito contra a comédia. Conseguir ver o lado positivo no discurso do Moedas é quase como aquele ensaio do autor do Moler, o Dinis Machado. Conseguir ver o lado bom numa tragédia, nem estou a fazer ligação. Até há dias nunca tinha ouvido a palavra funicular e agora usam um funicular como quase uma vírgula. Um funicular, não me funículos a cabeça, níqueles batatoides. Eu não dizia isto há quanto tempo? Faz-me recuar. Voltando ao Montenegro e a forma como ele usa a democracia por tudo e por nada, a propósito e sobretudo a despropósito. Noutra altura era motivo para soar o alarme. Só que nós estamos tão desligados da palavra, compõe toda uma figura que representa alguém que nunca prestou contas. Desde criança que vês figuras destas. Vivem num mundo
à parte, contigo ou nosso, segundo outras leis, em princípio, a não ser que a justiça arregasse as mangas, hoje apetece-me mesmo ser aquilo que sou. E entretanto, depois os gajos ficam chateados. É um processo burocrático e o Kafka, foda-se, caralho. Plágio. Só que não acabam como cães. Ou se não acabam como cães de influências. Boeda bem na vida. Mas é lindo e ao mesmo tempo tenebroso ver interações do Montenegro com o português médio, ou o português baixo, ou o português com 1,85 m. É fraquíssimo o nível. Epá, quem é este tipo que está a mandar no país? A nível de argumentos, a nível de contraponto nestes últimos tempos, seja com o apagão, não consegue articular nada. Ele fica sempre bananado, faz carinhas, é sempre apanhado. E às tantas parece que é uma corte que reage sempre da mesma forma. A Ministra da Saúde, então, é alguém que se agarra ferramente aos números, depois dá-se conta que aqueles números foram forjados não sei onde, em desligamento entre a realidade e os números. Fazemos de conta, não sei, não colhi os números, depois voltam a colher os números e está sempre enganado. Em relação aos números, ainda vamos lá que eu quero voltar a ela. Há um português que, de uma interação qualquer, o gajo está armado em eu sou do povo, eu ando por aqui. O povo também fala. Os gajos que têm 50 casas não se dão conta disso. O português também fala. E às vezes fala não de apoiar ou engrossar o coro de um slogan. Isto não é a festa do Pontal. Não sendo a festa do Pontal, ele vai ouvir coisas que não sejam eco numa fantasia. E isso faz um curto-circuito. É o rei dessa bolha, o rei da bolha, e endireitou o país, segundo as palavras dele. Sim, para meia dúzia endireitou. Está espetacular. Do caraças, senhor Montenegro. A pessoa começa a dizer-lhe coisas, ele não consegue refutar nada. Entra logo com a cena da democracia. Não, mas a democracia, cuidado, a democracia é para ouvir o outro. Tu estás farto de falar, deixa a pessoa falar que nunca teve tempo para falar. Aquela pessoa leva uma vida com as palavras atravessadas na goela. E quando diz não tem efeito e tem uma oportunidade para pôr o seu coração em frangalhos em discurso, e há um cabrão do caralho, vulgo primeiro-ministro, democracia, respeitinho, eu ouvi de dois lados, e quando chega à altura de falar o gajo não diz nada. O gajo está feito Temos de olhar para o rabo do Montenegro para perceber de onde é que vem a mão e depois seguir até ao dono da mão. Se às tantas podemos ter uma descoberta, um André ou outra pessoa qualquer. Vem de fora, não é? É uma mão estrangeira que faz o Montenegro falar. Quando a coisa não lhe convém, ele é um atirador, um fundibulário de muletas linguísticas políticas, é democracia, isto não é democracia, etc. E atenção, os números são sérios, tal. Quando nada serve, vira costas como se nada fosse. Isto noutra altura, eu recordo na escola, se nós fizéssemos isso, o raspanete e no limite um chapadão no focinho. E eu acho, vamos lá ver uma coisa. Se há questões fundamentais, como na habitação, o gajo diz uma coisa que está completamente desligada da realidade, a questão dos hospitais, completamente desligada da realidade, ensina uma fantasia. Epá, se o bebê insiste na fantasia, se calhar vamos recorrer a métodos tradicionais, que é um belo bufetão. E o gajo já tem idade para levar um belo bufetão. Não é um simulacro de bufetão, é um bufetão a ver se lhe endireita aqueles neurónios. O povo vai nu, ele é o único que vai bem vestido, não é? Vai bem vestido, comer camarão tigre para espinho, e nós andamos a contar as moedas para ver se conseguimos comprar atum de marca branca. Até o atum que nós comprávamos está a subir, está num preço exorbitante. Tem de ser massa daquela que outrora era para os cães. Epá... Pá, temos de ter calma, Montenegro. Foda-se. Cada interação que o Montenegro tem, ele revela um aspecto que sempre me enojou. Esse ar condescendente, ele não consegue ter outro ar que não esse. Um caso mesmo de estudo, como é que nós deturpámos a razão de ser dos números. Os números nasceram, estou a pensar em suporte fixo, havia antes das palavras, pois os primeiros livros foram basicamente contabilidade. Nasceram com esta missão de tornar ordeiro o caos. Envolvidos estes séculos todos, estes milénios, em Portugal aconteceu um fenómeno que não é só pertencente a Portugal, mas nós estamos a falar no nosso retângulo todo acelvajado e pululado. Há muita coisa que pulula, como ele diz. Vocês vêm para aqui falar do SNS todos os dias, o país pulula. Nem é Lula nem Choco, meu filho. Tens de ter calma e ouvir. Estamos tramados, pá. Os números estão completamente desligados da realidade. É um fenómeno que eu tenho vindo a assistir. Há situações em que o mesmo número, se for dito à direita, tem um significado, se for dito à esquerda,
tem outro significado. Eu espero que tenha dito a esquerda e a direita, senão às tantas repetir a mesma merda e sou um burro do caralho. Que não anda muito longe da verdade. E eu estou a imaginar, isto já aconteceu. Às vezes estão-se a dizer os meus números, ou no caso de moedas, morreram 20 e tal pessoas, os ciclistas, etc. E depois vai-se a ver, não foi 26, foram 0 e ele manda aquilo para trás da tapete, foi um lápis. Para tudo, meu. Pipi parou. Mas o que é isto? Ainda não sei muito bem sobre moedas, como disse, passou completamente ao lado com a questão do elevador da glória e a manobra de inversão para, de repente, o gajo é uma máquina de fazer bodes expiatórios, cria uma ficção forte para eles próprios e para o seu grupo, e quando contactam com a realidade não lhes devolve aquilo que eles queriam ouvir. E estrabucham e fazem de conta que não disseram aquilo que está dito, aliam só os números, mas depois os números não dizem o que eles querem e dizem os números não importam, a realidade vem outra vez e eles agarram-se a outros números e depois aqueles números são desmentidos. Nunca foi tão fácil desmentir números. É uma cena. É doloroso ver certos discursos completamente apoiados em números. Do ponto de vista discursivo é fraco, não passa nada ao povo, não passa... E o povo aqui também é um termo que no desprestígio, não façam rebranding ao povo, chamem-me povo, chamem-me o que quiserem, pá, mas falem comigo, pá. Não me comecem a eufemizar as palavras e a realidade dilui-se e não é nada. Não conseguimos encontrar pontos de contacto com nada. É pá, deixem as coisas como está em nível de nomes e comecemos a ter relações mais profundas e entendimentos mais argutos sobre... Eu não sei se isto está a fazer um som metálico. Espero que isto esteja a gravar, caso contrário passe-me da cabeça. Caralho, isto está... Eu espero que isto não esteja a fazer... freelancer ou feedback. Democracia enquanto muleta, o rei da bolha que, ao estar diante de um vassalo, assim que o discurso é discordante, vira costas, como se nada fosse, e nem tenho de te ouvir. Assim que os factos estão, não, esse facto não é empático à minha vida. Eu acho que houve uma mudança, não sei se inspirada no Trump. Há certas coisas que não passavam. Entidade da transparência, mas depois nego o acesso a certo... Epá, o que é isto, meu? O que é isto? Nem tenho palavras, eu não consigo formular. Cada vez que adentro... Cada vez que me tento inteirar sobre alguma coisa, eu fico fulo, estão todos a trabalhar a percepção. Não importa a obra, importa a percepção. São marcas ambulantes a andar de um lado para o outro, a contrariar em direto aquilo que estão a dizer. São apanhados em falso, começam a rabiar e vão-se embora. Um ministro qualquer italiano foi convidado por um jornalista a conversar sobre qualquer coisa, perto de uma estação de comboio, estavam a falar muito bem, houve uma pergunta que não lhe caiu no goto. O gajo apanhou um comboio rapidamente e foi para caraças. Tentou silenciar, não sei se vocês sabem, mas o caso mais mediático do Montenegro, o gajo pôs sob escuta vários jornalistas. A forma como resvalamos para este tipo de dinâmicas, isto expõe a verdadeira distância a que o PSD do Chega. A direita dita moderada, quando ganha terreno, revela-se que de moderada tem muito pouco. Hoje foi um episódio só para pensar por alto nestas coisas. Sempre que vejo coisas do Montenegro, dá-me uma volta ao estômago. A forma como os números estão a ser tratados, eu acho que é mesmo uma paródia, tendo em conta a história dos números, o motivo pelo qual eles foram criados, e agora usamos-los à queima-roupa. Estamos neste ponto em que o mesmo número para a esquerda é uma coisa, o mesmo número para a direita é outra, e sacam-se números de não sei de onde, nesta sociedade dita da eficácia. Não estão ligados à realidade concreta nenhuma, são mal colhidos, é este o guião. Numa conversa debitamos números atrás de números, não conseguimos ter uma visão panorâmica sobre a coisa, esses números são contrapostos, há um contraponto de outros números, em princípio mais fiáveis, o forjador dos primeiros números diz não, e depois aparecem mais versões discordantes, até que ele diz não, foram enganados, peço desculpa, parece que outros números, esses números também são postos em causa, uma espécie de poesio, e depois mais tarde aparece com outros números. Como se a crítica tivesse ido de férias e agora não conseguisse oferecer contraponto. Consegue oferecer novo contraponto. É melhor esquecer isto. E às tantas estamos todos a utilizar a ideia do Trump. A ideia do Trump é o quê? Os números do desemprego estão maus? Epá, deixemos de contar. Pomos outro. Dava-me a ideia, se chegasse um romântico democrático, me parecia que havia uma distância. Ou pelo menos dava a ideia, no início da pandemia, não estou a falar de iniciativa liberal, que aí deu logo mostras de ir pelo caminho do Trump. Né? Já estava a dizer, não, esqueça-se a Covid, se deixarmos de apontar os números, deixa de haver Covid. Entrou no ideário político. Fazemos essa colheita, repetimos tudo aquilo que eu acabei de dizer, chega a um ponto que percebemos que esse método de colher números é erróneo,
leva sempre um contraponto, ficamos mal na fotografia, deixamos de escolher pontos e eu acho sempre é revelador qualquer coisa. É tudo tirado à balda. Estamos a forjar números como se fôssemos um gajo numa escola qualquer que um trabalho dito científico, mas esquecemos de fazer a colheita dos dados, os dados foram mal colhidos e inventamos porque vimos um relatório do ano anterior, esquecemos que a experiência não é bem a mesma porque nós também não percebemos muito bem. E os números o que é que era? Era o ponto de partida para começarmos a discutir um determinado tema. Mas nós nunca saímos do ponto de partida, porque os números nunca nos fornecem um terreno firme para uma discussão qualquer. E estamos sempre nisto. A forma como colhemos os números é sempre para servir a nossa narrativa. Já está a ser aplicado na ciência, porque a ciência, ao juntar-se ao mundo empresarial, também se tornou venenosa. Os números também não servem para grande coisa já, não é? A distância temporal entre o Trump e Portugal, a nível de ideias, está a diminuir a um ritmo galopante. Coisas de semanas, meses, ele tem uma determinada ideia que é estapafúrdia, como seria de esperar no Trump, e eu começo a ver essas ideias aplicadas de uma forma mais ou menos subtil em Portugal. Dos números de desemprego, isto não convém, vamos adulterar. A Constituição não convém, vamos mudar. Como o Trump, a história não me agrada, vamos mudar. A democracia usada como muleta. Chega a um ponto que já conspurcamos de tal forma a palavra democracia já não quer dizer nada, não é? E nós damos-nos conta que quando nós utilizamos uma palavra para tudo e para nada, quer dizer que ela perdeu a força. A palavra surge com o intuito de nomear algo específico para retirar isso do indizível. Quando a palavra já diz tudo, então, temos de arranjar outra. E outra, se calhar, começada também por D, a letra seguinte é I. É muito parecida, às vezes faz confusão, e eu percebo a confusão que às vezes façam em cabeças como o Trump e cabeças como o Ventura. Democracia na boca, como se fosse a vibe. Em relação a moedas, a forma como ele lida com os factos deve ser estudada. Já começa a fazer escola. Eu recordo-me sempre de ver estas pessoas que não tinham uns lugares de destaque na sociedade, as pessoas que diante de factos robustos, diante de verdades insufismáveis, mantinham a sua versão. Confrontados com um erro recente, fazem de conta que não é nada com eles. Parece que nada massacra a sua postura. Não reconhecem o erro, não se põem em causa, é tudo uma performance. Como uma marca, o que eles trabalham é a percepção. É tudo a trabalhar a percepção. E as redes sociais vieram agudizar isto. As redes sociais é mais uma forma de trabalharmos a percepção. A nível de obra, não é? A nível de obra, e o Montenegro agora com as rendas pôs isso em causa, não é? Pôs isso... Eu tive uma conversa há umas semanas com um médico espanhol e ele referia-se a Portugal e ele diz que não percebe. É mesmo uma cultura de apáticos, hipnotizados, parece que estamos adormecidos. Há certas coisas que em Espanha, noutros países, França e mesmo em Portugal de outras eras, Portugal não é um país de grandes costumes. Portugal, há uns séculos, não há muito tempo, aos inícios do século XX, era conhecido como um país dos regicidas. E se calhar, não sei, se calhar uma tradição que se perdeu cedo demais. Digo eu, alegadamente... E aspas, e em itálico, e a nota de rodapé, a letra miúda, que é para não... O rei está bué de confiante. O rei pode dizer... Eu vi há pouco um filme, que é uma adaptação do Rei Ubu. É um filme português e mostra mesmo essa figura que podia ser um Trump. Um rei que faz tudo ao povo, faz. E ele acha sempre que não lhe vai acontecer nada. Mas há um dia. O rico, sobretudo o rico atual, ou o rico estratosférico, que está completamente desligado, seja no dia-a-dia, seja no seu discurso. Montenegro está completamente desligado de Portugal. Portugal que ele conhece é uma fração, é um Portugal de muito poucos. E fica patente, cada vez que ele é chamado a falar sobre determinada coisa, agora mais recentemente foram as rendas, Luís Montenegro, senta-te aí, precisamos de falar. E deixa de fazer essas carinhas à PTM. Olha-me nos olhos como um homem. O que é que tu sabes de Portugal? O que é que tens visto? O que é que tens visto fora do Pontal, repetir esses slogans? E escusas de utilizar essa palavrinha à democracia. É muito bonita, mas deixa estar. Vamos falar sem recorrer a lugares comuns. Deixa a tua vibe de lado. O que é que conheces de Portugal? De onde é que tens escolhido esses números? Em que esquinas é que tens encontrado a realidade? O que é que pretendes depois deste mandato? Consegues acordar bem disposto todos os dias? Não te faz confusão mamares camarão-tigre enquanto à tua volta há pessoal a contar as moedas para o almoço? Desconheces completamente o ordenado de um português? 2000 e tal, não é? 2300, ok? Sim, senhor. E de cada vez que o Montenegro
Se a balança para questões mais fora do abstrato, neste caso a habitação, ficou claro, Portugal não é para nós. E das duas uma, ou não é realmente para nós e nós criamos uma espécie de sem terra, vamos ocupar em um sítio qualquer, porque a terra é de todos, caralho. A nível de sátrapas, não, a nível de líderes, 50 imóveis é muita fruta. Quando um primeiro-ministro desconhece os reais problemas do país, os políticos esqueceram-se da perigosidade do povo. Esqueceram-se que dentro de nós está a borbulhar o germe de um regicida. Esqueceram-se. Isso foi completamente abafado pela sociedade do consumo. A nossa raiva é canalizada em merda nenhuma. A raiva antes tinha obra. Ganhava corpo. Só descansamos quando esse gajo tombar. Não sei o que é que aconteceu a este país de regicidas. O regicida tem um trabalho muito mais complicado. O rei era uma figura concreta e agora é uma figura difusa. Como o Bauman diz, é uma sociedade fluida. Às tantas, o rei está tão bem na vida que comprou 6 ou 7 cabeças. E nós temos de decapitar o rei 7 vezes. E depois descobrimos que não, esse não é o bom rei. O rei realmente está lá atrás. E depois matam esse rei. Depois há outro rei. Ou seja, é um labirinto de reis. É moeda difícil. Pá, o regicida tem de ser um gajo... tem de arquitetar um plano diabólico. Tem de arquitetar um plano diabólico. Este é o podcast possível, sem muita comédia. Mas eu queria pensar nisto, não sei se vai ser transformado posteriormente em comédia. O Montenegro é uma figura, é um case study, é mesmo um case study. O Moedas também, mas conheço menos, só me dei conta recentemente, que é uma figura também muito importante. Do nosso panteão de parolos, o Montenegro, em cada interação que eu vejo... Se houvesse outra verve, o gajo de vez em quando mamava no focinho e só tinha que mamar. A realidade que eu conheço de uma ponta à outra, de fio a pavio, e o gajo diz, não, você não sabe, é democracia. Epá, se as palavras não chegam, então temos de recorrer a outros modos. Até o Pasolini um dia passou-se de uma chapada num gajo qualquer. Como a palavra já diz tudo e o seu contrário, e os números já não têm uma ligação direta com o palpável, não sei o que é que nos resta. E este foi o podcast possível. Saiu Tertúlia de Mentirosos, saiu Não Deu em Nada, saiu bué da merdas. Eu não vou cancan por aí fora. Há de ser mais coisas que eu tenho mais cenas gravadas. Epá, foi o podcast possível. Volta e meia também um sério, que o Tertúlia de Mentirosos foi com o André Isaías. Bom podcast, também numa índole mais séria. O próximo acho que é com o Marcos Bilro. São conversas que eu tenho em caixa. Muitas emendas e um soneto não saiu, porque eu e o Daniel tivemos doentes, cada um à sua maneira, foi doenças de autor. Eu um bocado escavacado e continuo do ombro. Ele decidiu que os pulmões não, isto agora é para descansar. E eu reconheci isso enquanto asmático, um gajo sem pulmões decentes também não está cá a fazer nada, não é? Ainda que, como eu ouvi há pouco da minha namorada... Ela trabalha, vamos expor um hotel. Isto das árvores é muito bonito, mas devia ser tudo mandado abaixo e construir mais sítios para carregarmos os nossos Teslas. Carros elétricos, amigos do ambiente, mas depois, para carregarmos os amigos do ambiente, temos de destruir o ambiente. É sempre o mesmo guião, painéis fotovoltaicos, a mesma coisa. Isto ajuda ao ambiente. De que forma? Vamos destruir a floresta porque queremos ajudar o ambiente. Ok, é só para perceber. Foi um podcast possível, beijinho na boca. Não vou dizer mais nada porque a minha namorada diz muitas vezes que eu utilizo a palavra picha. E eu não quero que essa imagem subsista na vossa cabeça. Sendo assim, acabo com a palavra que me parece ajustada a este podcast. Picha.